Boa noite, boa tarde. Esse é o hábito das lives à noite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. O meu nome é Cirlei Machado Maciel, e hoje nós vamos conversar sobre alguns temas e também sobre algumas dores que nós vivenciamos no nosso dia a dia em função da condição e dos momentos que estamos vivendo. Eu sou presidente do Intrépides, Instituto de Treinamento, Pesquisa e Desenvolvimento do Ser, e estamos preparados, somos uma empresa, para prestar serviços de consultoria, treinamento, e o que nós vamos falar hoje tem tudo a ver com a nossa formação. E agradeço muito a confiança agradeço também o convite do pessoal aí do Vale do Pinhão, para que possamos estar aqui juntos nesta tarde, conversando sobre esses temas. Muito bem, como nós podemos observar, nós estamos, e todos já estão sentindo, que a mudança chegou. Talvez não da forma como a gente esperava, mas quem lida com treinamentos, empresários, nós no nosso dia a dia, com a nossa família, nós estávamos muito preocupados com as mudanças que precisávamos fazer. Então, o que nós chamamos de normal, o antigo normal, nós já não estávamos muito satisfeitos. Existia até uma máxima de que nós precisávamos implementar as mudanças, e as mudanças precisavam vir em 360 graus. Ok? Quantas vezes a gente falou sobre isso? Outro tema nós tínhamos que pensar fora da caixa. E nós pensamos tanto fora da caixa que criamos outra caixa. Concordam comigo? Então, e vocês podem participar, por favor, eu adoro participações. Tem alguém que está recolhendo as perguntas e as dúvidas, então nós vamos fazer um processo interativo aqui, para a gente poder chegar aos nossos objetivos e aprender e tirar um bom proveito de tudo que vai ser falado aqui. Então nós temos as nossas dores e nós temos os nossos conflitos, e uma das nossas dores é essa pandemia que estamos vivendo hoje. Então nós não podemos deixar de falar sobre ela. Então essa mudança que ocorreu devido a um ser invisível chamado Covid-19 colocou nós na berlinda. E eu costumo dizer, estou trabalhando dentro de 3 ondas. Nós já passamos pela primeira onda, que foi a onda do impacto, a onda do tirar o chão mesmo, a onda do confinamento, a onda de voltar para casa e não saber o que fazer. Muitas empresas se reorganizaram, muitos empresários se reorganizaram e já passaram para a segunda onda. Nós agora estamos vivendo a finalização da segunda onda. Se você ainda está na primeira, está na hora de acordar. Por quê? Porque aquele impacto inicial para muitas empresas, para muitos empresários, muitos líderes, serviu de um apoio para um salto de qualidade. Então, essas pessoas que passaram bem por esse impacto, que eu estou chamando aí dessa primeira onda, os 2 primeiros meses ali, o primeiro mês principalmente, que foi um momento de muito choque, de muita agressão. Inclusive, os terapeutas trabalham dentro da perspectiva de que esse momento está criando, já gerou um trauma coletivo. E nós precisamos, hoje, quando vamos falar sobre a retomada, o novo normal, nós precisamos pensar em todos esses detalhes que são consequência dessas ondas que estamos vivendo. Nessa segunda onda que estamos vivendo, nós já estamos conseguindo efetivamente construiu aquela referência, aquele novo, aquele recomeço. E o que aconteceu com muitas empresas? Se reinventaram. E aí eu queria saber, das pessoas que estão aqui nos assistindo hoje, nos vendo hoje, participando dessa palestra, quantas pessoas têm experiências maravilhosas para contar para nós sobre esse reinventar-se, esse cocriar-se, essa mudança que não veio de uma forma como esperávamos, mas veio, ela aconteceu. E aí teve pessoas que de um limão fez uma limonada, até uma caipirinha, mas se reinventou. E ainda tem gente que está chorando o azedo do limão.
Então temos para todos os gostos, porque cada um tem seu tempo, seu momento. Mas tem uma coisa que também nós vamos falar aqui, que o tempo, muitas vezes, ele é contrário às expectativas e às necessidades que temos nesse momento. Então nós precisamos conversar sobre essas dores, essas questões que estão abalando de forma diferente, mas estão abalando a todos. Então veja bem, um pequeno vírus, insignificante no aspecto de tamanho, não é possível ver a olho nu, está causando e causou essa situação, essa mudança toda nas nossas vidas, tanto na vida familiar, na vida pessoal, na vida profissional, na vida das empresas. Lamentavelmente, nós estamos com grandes números, números importantes, números de perdas de vidas, número de contaminações, número de empresas que estão fechando, número de desempregos, mas nós também temos na segunda onda as grandes inovações que estão ocorrendo, os grandes números de inovações que estão ocorrendo. E nós também precisamos ficar atentos a essas boas notícias, para que não caiamos em uma situação, em uma condição apenas de lamentação, apenas de sofrimento e não ver perspectivas. Depois, qual é a grande diferença que nós estamos, sentindo então provocado pela questão da pandemia? Primeiro, há uma mudança efetiva no eixo da nossa existência. E isso nós já buscávamos muito tempo, gente. Quem é que não estava questionando já a questão do ter em detrimento do ser? Quem não estava preocupado em ter mais tempo para a vida familiar, em ter mais tempo para você, em ficar em casa, em ler o seu livro, que está lá, aquela coleção enorme que a gente compra e deixa lá, um dia eu vou ter tempo para ler, e nunca tinha tempo para ler. Então tem gente dizendo o quê? Eu agora estou com tempo para ler meus livros. Tem gente assistindo seriados e dando spoiler, muito spoiler. Para com isso, gente, não pode, porque nós precisamos acompanhar a lógica das histórias. Tem gente que está tendo que se reinventar dentro de casa. Tem gente se descobrindo cozinheiros de mão cheia. Tem gente se descobrindo decorador de interiores, sabe? Projetando a sua casa, reorganizando a sua vida. E tem gente que está falando, que comenta muito, que esse momento foi um momento do desapego. O que nós estamos tirando de coisas dentro das nossas casas, que estávamos guardando, achando que aquilo um dia iria ser útil para alguma coisa, e não servia para nada, porque em detrimento do ter, nós acabamos acumulando coisas desnecessárias. E em função de ter que organizar, por exemplo, um cantinho para o home office, um cantinho para as crianças brincarem, um cantinho para a gente fazer atividade física, nós tivemos que reorganizar os nossos espaços domésticos. As relações familiares se aproximaram. Óbvio que também nós temos algumas consequências advindas da própria falta de hábito das pessoas de conviverem juntas. E nós estávamos reivindicando isso, nós estávamos precisando disso, em nossas falas, nos nossos treinamentos, essa era uma coisa que estava muito presente. Então nós, sim, mudamos efetivamente o eixo da nossa existência. Aí a gente pode também pensar na quantidade de pessoas que estão dizendo: eu quero voltar ao normal, quando vamos voltar ao normal? Por quê? Porque há uma tendência e um hábito de querer voltar para o que não era bom. E nós precisamos repensar isso. O normal não vai voltar. E que bom que ele não vai voltar, porque nós merecemos um novo normal. E é sobre essa prerrogativa que nós precisamos construir. E nós também precisamos analisar um outro aspecto, que é a questão de que a pandemia nos deu na mudança de tempo. E aí, gente, aí é tempo de relógio, a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, a hora que eu faço as minhas alimentações, a hora que eu distribuo o meu tempo no home office para todos esses momentos,
a hora de cuidar das crianças, ou às vezes não tem esses horários tão específicos, tão determinados. É muito comum você estar participando de home office e você está fazendo uma palestra e chegar uma criança chamando a atenção da mãe ou do pai que está ali porque escapou das tentativas de contenção e está tudo bem. Esses dias eu estava assistindo uma live, uma aula online, remota, aonde começou um galo a cantar. E aí o professor falou, vocês me desculpem, eu moro na região, no interior de São Paulo, e aqui tem muitas galinhas, tem galos, e tá tudo bem. Como que você vai conter o galo cantar na hora que ele precisa cantar? Como que você vai conter as crianças para não atrapalhar a sua reunião online? Como não, se isso está acontecendo dentro de casa? E não é feio, e nem tem que ser feio. Isso tudo está acontecendo por quê? Porque os nossos tempos, eles não são mais aqueles tempos bem determinados, a hora que você está fazendo uma coisa ou outra. E também nós estamos perdendo o sentido do tempo até da história. Olha a quantidade de mudanças extraordinárias que ocorreram nesses 4 meses de pandemia. Tem alguns especialistas, inclusive, dizendo que a dimensão de mudança e de transformação equivale a séculos. Olha que maravilha! Nós precisaríamos esperar quantos anos, quantos séculos para ter essas mudanças que ocorreram em 4 meses. Gente, é muito significativo, mas esse tempo hoje não é mais utilizado para o ter. Esse tempo está sendo utilizado para o ser. Então, olha como é importante nós estarmos linkados nessa questão de que o tempo hoje, ele é muito mais do que aquele tempo da normalidade que nós estávamos no passado. E uma outra questão importante, além do tempo, dessa dimensão de tempo, é o foco nos nossos resultados. Resultados hoje, ele está intrinsecamente ligado aos nossos resultados do nosso ser. Então, quanto tempo, qual é o meu foco hoje de atenção? Número 1. Qual é o tempo que eu estou gastando para o meu foco de resultado? Primeiro, hoje é a tua saúde. É a saúde da sua família. É a saúde dos nossos velhos, das nossas crianças. Olha como nós estamos protegendo os nossos idosos. Eu estou morrendo de saudade de ver minha mãe, de abraçar a minha mãe, mas eu não vou fazer isso. Meu filho tem 11 anos de idade, ele tem necessidade da avó, de contato com a avó. E eu tive que ensiná-lo, fazê-lo compreender que o contato com a avó agora só pode ser o quê? A distância. Então, em alguns momentos, nós passamos de carro na frente do portão da casa da minha mãe, que tem 70 anos, a gente dá um tchau, a gente conversa de longe e vamos para casa. Porque agora nós temos que ter um foco nesse resultado. No resultado da nossa existência, no resultado de cuidar dos nossos, de cuidar da gente. Quanta coisa está acontecendo que a gente levanta, dá 3 espirros pela manhã, a gente já pensa, ai meu Deus, o que será? Então esses cuidados, esse foco, essa atenção na nossa alimentação, atenção em que nós estamos ficando muito tempo isolados, na necessidade do toque, na necessidade do contato, de poder abraçar as pessoas, de rever as pessoas, de tomar aquele café naquela mesa com aqueles amigos que faz tanto tempo que a gente não vê e não conversa. Nós somos muito disso. A cultura brasileira pede isso. E nós estamos sofrendo muito com isso. É diferente de outras culturas em que esse toque, essa presença não faz tanta diferença se é pelo um mecanismo como esse que eu estou utilizando, uma ferramenta como essa, ou se é presencial. Tem algumas culturas que não vê tanta distinção. Mas nós, a cultura brasileira, nós somos o povo do toque, do carinho, dos aspectos relacionais, mas relacional corporal, sinestésico. Nós precisamos sentir as pessoas, nós precisamos tocar as pessoas e abraçar as pessoas. Então não mudou os nossos focos, os nossos resultados? Quantas vezes a gente fala, mas se eu tivesse condições de fazer daquela forma, seria o resultado diferente? Claro que sim, mas é hoje o que temos e o nosso foco tem que estar nesse cuidar. E nesse cuidar também, nós temos que cuidar do quê? Dos interesses genuínos, dos propósitos que convergem.
Então, o que são esses interesses genuínos? Eu vou usar a simbologia de um bebê. Olha que coisa mais fofa. Olha, a hora que a gente olha um bebê, e todo mundo já deve ter passado por alguma experiência de cuidar de um bebê, o bebê exige muito de nós. O bebê exige cuidados que, se não forem atendidos, nós colocamos inclusive em xeque a sua existência. Então, quem cuida de um bebê sabe do que nós estamos falando. A vida para poder atender aquele bebê. Os interesses de quem cuida de um bebê tem que ser único: proteger, alimentar, cuidar, acarinhar, dar atenção. E ninguém faz isso com segundas intenções para cuidar de um bebê. Ninguém está preocupado em cuidar de um bebê, em ter um bebê no colo e pensar: nossa, eu tenho que passar uma boa imagem para ele nesse momento, porque senão eu não vou ser aceita. Nossa, eu preciso usar bons argumentos agora na minha exposição, porque senão ele não compreende a lógica e a coerência da minha exposição. Nossa, eu preciso agradá-lo, porque amanhã ou depois eu poderei precisar dele para poder tocar algum projeto junto, fazer uma parceria. A gente não tem esses interesses quando nós cuidamos. Todos os interesses são um só. E sabe como que eu chamo esse interesse, esse cuidado quando nós estamos com o bebê em nossas mãos? Propósito, missão. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você sabe qual é a dor que você resolve para a sua comunidade? E aí a comunidade é quem? Qual é a dor que você resolve para a sua família? Qual é a dor que você resolve? Qual é o problema que você resolve para o seu bairro? Qual é a dor ou o problema que você resolve para o seu município? Qual é a dor e o problema que você resolve para o seu estado? Qual é a dor e o problema que você resolve para o seu estado? O estado, a pátria, o Brasil, a terra, o mundo, o universo. Qual é a sua missão? Porque nós, empresários, nós precisamos, e líderes, nós precisamos entender que só tem uma função nós existimos se for para cuidar, para resolver o problema de alguém, para administrar as dificuldades para alguém. Esse é o nosso verdadeiro sentido enquanto líderes, enquanto empresários, microempresários, empresárias. É esse o nosso propósito. Então, vocês estão vendo o que é o interesse genuíno, o interesse convergente. Por quê? Porque o meu interesse e o meu propósito é o mesmo que o seu interesse e o seu propósito. Nós só precisamos saber, e é essa a reflexão que eu deixo aqui nesse item para vocês. Qual é o problema que nós estamos resolvendo? Qual é o problema que eu estou me dispondo a resolver para o meu cliente, para a minha vida, para as pessoas que cruzam o meu espaço, o meu serviço, o meu produto? E outra questão muito importante é mudar as lentes. Eu uso óculos. Se eu tirar a minha lente, vocês agora, eu estou vendo aqui, mal consigo ler o meu slide. Por quê? Porque eu estou sem a lente. Eu preciso ajustar a minha lente, o meu ponto de vista, o meu foco para observar o que? O que é necessário. O que é necessário. E às vezes, essa única lente que eu tenho, esse único ponto de vista, pode me impedir de ver detalhes que eu não estou vendo. Seja no passado, seja no futuro, seja no presente. Vocês querem ver? Na lógica tradicional do ter em detrimento do ser, nós tínhamos um ponto de vista. E a gente vê muitos líderes hoje nesse ponto, vendo tudo do retrovisor. Outros estão vendo, quem é que vê do retrovisor? É aquele líder que já teve muito sucesso, aquelas empresas que já atingiu um grande sucesso. Então esses líderes olham para trás e dizem: lá no meu tempo, ai, aquele tempo era tão bom.
Vocês já viram as pessoas fazendo essa análise? E olha, nós não estamos falando somente de pessoas com 50, 60 anos, com uma certa idade, que está fazendo uma memória retroativa do sucesso e das lembranças do passado, que é muito bom, muito gostoso. Mas tem líderes que ficou preso lá naquele sucesso, lá naquele passado. E não teve outras possibilidades de alcançar novos sucessos e novas formas de fazer e de revisar o que já foi bom. Então, o olhar pelo retrovisor, a lente do retrovisor, nos mantém o quê? Nos mantém deprimidos, porque a gente fica lembrando o que já foi. E o que já foi, já foi. Mas aqui na empresa sempre funcionou assim, não funciona mais. Mas a gente não pode chutar o pau da barraca em detrimento do reconhecimento daqueles que fizeram tanto pela empresa. Eles fizeram. E o que foi feito, foi feito. Não tem como voltar. E agora, o que nós vamos fazer? Outros empresários e líderes ficam focados lá no futuro. Lá no futuro, bem distante. E lembra que mudou a nossa concepção de tempo, gente. Lembra no slide do tempo? O tempo mudou. Então, aquilo que nós chamávamos de curto, médio, longo prazo, já era. Hoje, tem alguns especialistas e alguns estudos que a gente está realizando que o nosso curto prazo hoje é dia. É hoje. É o agora. Nós não podemos esperar. Como nós esperávamos a curto prazo por meses, às vezes ano. Não dá. O nosso tempo mudou. Hoje, ações que você poderia tomar na sua reunião quinzenal precisa ser revisto. Porque não dá tempo para esperar 15 dias, porque tudo pode mudar. E nós precisamos estar atentos. Com esse olhar, se ficarmos com a nossa lente focada lá no daqui 4 meses, quando tudo passar, e se não passar? Porque vocês lembram que nós tínhamos na primeira onda, nós tínhamos uma previsão de voltarmos em 4 meses? E agora, nessa segunda onda que estamos vivendo, nós podemos realmente, com a situação em que estamos vivendo, com os números que estão ocorrendo, nós podemos realmente ter uma previsão de que daqui 4 meses nós estaremos nós estaremos realmente de que forma? Então, a nossa lente do futuro, ela tem que ser revista. Então, é o agora. E é por isso que o agora é chamado de presente. É por isso, porque é um presente que é dado para nós termos a chance de refazer o que? Aproveitar com os olhos, com a lente do passado, aproveitar a experiência, trazer essa experiência para o aqui e agora. Aproveitar a riqueza, os valores, os talentos que você criou, desenvolveu nesse período todo, mas com o olhar no momento. E vamos pensar no momento, esperando o futuro, mas não jogando todas as nossas cartas nele. Porque isso vai gerar ansiedade, vai gerar decepção, vai gerar um incômodo, não vai deixar você com a mente que você precisa hoje para o que realmente importa. Recriar, inovar, fazer diferente, ter alternativas para solucionar os problemas vigentes. E uma outra questão que eu quero deixar para vocês precisa ser de um líder para a nova liderança. Você está pronto para ser esse líder da nova liderança? Eu estou pronta para liderar os líderes lá do presente e lá do futuro? Qual é esse presente que eu quero? E aí, existe uma chave, a chave para essa nova liderança, que vai liderar os líderes do novo normal. Essa chave, ela é realmente a chave. C-H-A-V. C de conhecimento. Nós precisamos conhecer. O conhecimento não para nunca. Nós precisamos renovar esse conhecimento. Olha, eu vou dar
um exemplo para vocês. A nossa empresa, assim como a de vocês, muitos de vocês, ela estava totalmente no presencial. Eu sou palestrante, eu atuava em palestras, grandes públicos. Nossos cursos eram presenciais, então nós tínhamos turmas fechadas para atuar nos cursos presenciais. Nós tínhamos atendimentos, consultorias, tudo no presencial. Então a nossa empresa, que já avaliava a importância de adotar outros mecanismos de formação de pessoas, já tínhamos até experiência comprovada da necessidade e da urgência de fazer isso, mas não havíamos feito. Porque nós estamos o quê? Na zona de conforto. Os nossos conhecimentos, eles a gente acaba adquirindo um rol, acaba adquirindo uma referência e acabamos o quê? Deixando que uma grande capacidade de conhecimento de inovação se perca, por não querer sair da zona de conforto. E zona de conforto, gente, aqui eu estou falando da Intrépides, mas eu estou falando até na nossa vida. A quantidade de mania que a gente tem de gerar sempre cair na zona de conforto, criar mecanismos, desculpas esfarrapadas para ir para a zona de conforto. As nossas crenças limitantes nos levam para onde? Para as nossas zonas de conforto. E nós, do Intrépides, não éramos diferente disso. Em 4 meses, não. Quando entrou a pandemia, que nós tivemos todas as nossas palestras, cursos, turmas fechadas, interrompidas, o que a gente pensou? Nós precisamos buscar novos conhecimentos. E esses conhecimentos gerou novas habilidades. Nós tivemos que montar um estúdio de televisão dentro da nossa casa. Nós tivemos que comprar equipamentos para fazer funcionar os nossos cursos, desenvolver os cursos online. Mas tudo isso foi possível. Essa é a gama de conhecimento que trouxe para nós essa nova condição. Desenvolver essas habilidades de enfrentar essa nova realidade, não só a realidade do profissional, mas também do pessoal e do familiar. E para tudo isso, nós tivemos que ter muita atitude. A atitude é o diferencial da chave que vai criar esse novo líder aí, essa nova perspectiva de liderança. E, gente, claro que com todos esses conhecimentos, com essas novas habilidades que adquirimos e a atitude para realizar tudo isso, mudou muito os nossos valores. Mudou muito as nossas perspectivas. E fez com que a gente entrasse numa onda e numa frequência de mudança e de transformação, de busca de parcerias. Hoje nós estamos com os nossos cursos todos online. Hoje nós estamos fazendo atendimento online, dando palestras online. E olha, nós estamos atingindo muito mais do que atingimos antes. Nós estamos desenvolvendo produtos de acordo com as necessidades do mercado. Tem muita gente que precisa entrar em contato com o seu público e não está tendo alternativa para esse contato. As vias online, as vias das redes sociais, esse universo das redes sociais não era para todos. Hoje precisa ser para todos. Nós desenvolvemos um treinamento para poder ensinar as pessoas a fazer lives. A profissional. Porque fazer live, colocar uma filmadora na sua frente, todo mundo faz. Mas o que você tem que falar? Como que você tem que se postar? Qual é a sua oratória? Como ficar bem diante da filmadora? Todos esses detalhes. Como entrar na ferramenta? Quando a gente fala para uma pessoa, um jovem que entende da informática, para ele é quase que automático. A lente dele é uma. Mas quando nós pegamos pessoas, como nós tivemos essa semana, pessoas com 60 anos, que não têm experiência com o universo da informática, com o universo das redes sociais, fazendo a sua primeira live, fazendo com que o seu serviço chegue até as pessoas, isso é liderança, gente. Isso é liderar os seus processos, é liderar a sua vida e é liderar para tornar a sua empresa, o seu negócio viável nesses tempos adversos que estamos vivendo. E aí, para pensar nessa chave, nós precisamos pensar na competência do executivo e do líder empresarial. E aqui eu estou falando do líder, do executivo, do diretor, do coordenador, do dono, do sócio, do proprietário, do presidente. Nós estamos falando de todas as pessoas que compõem esse universo da liderança. Eu estou falando também com o pai e com a mãe.
que lidera a sua família, que lidera a sua casa. Todos nós precisamos estar focados nessas necessidades para que nós possamos fazer do ato de liderar um ato de facilitar a vida das pessoas, um ato de resolver os problemas das vidas das pessoas, um ato de acolher aquele bebê e cuidar dele, cuidar tão bem dele que a gente sabe que nós precisamos dar tudo o que ele precisa, mas nós também precisamos aprender que tem fases que começa a autonomia. E nós precisamos começar a trabalhar esse senso da autonomia, do ajudar, do cuidar, do acolher, do amparar, sim, mas também de possibilitar o crescimento, o desenvolvimento, com muita responsabilidade. E aí, quais são as competências, então, desse novo líder? Ou desse líder que vai liderar o processo de transformação para esse novo normal? Qual é essas competências? E agora nós vamos falar um pouco sobre elas. Essas competências, essa chave precisa de liderança, de comunicação, de gestão de negócios, saber gestar negócios, de relacionamento pessoal e interpessoal e da representação das defesas dos interesses. Quais interesses? O interesse da pessoa, o seu interesse, o interesse de manutenção do seu negócio, o interesse de que a economia volte a girar, volte a funcionar, mas não é uma em oposição à outra, não é a economia em detrimento da saúde, do bem-estar e da vida das pessoas, não é uma hierarquia. As coisas precisam caminhar juntas e esse líder precisa ter essa visão. E a partir desse momento, eu quero deixar para vocês algumas dicas e técnicas para que você possa, de fato, avaliar como anda a sua liderança. Depois, como o seu mecanismo de liderança, a sua forma de gestar a liderança pode ser mudada, pode ser transformada. E terceiro, como esse processo de liderança vai resolver as dores, os problemas da nossa comunidade. Vamos lá, então? Primeira coisa que precisa acontecer. Esse slide aqui já é antigo, batido, você já viu várias vezes em treinamento. Eu sou uma pessoa que começou muito cedo a trabalhar com pessoas. Eu comecei a desenvolver trabalhos de cursos e de treinamento quando eu tinha 10 anos de idade, no processo de igreja, de catequese e tal. E na década de 80, nós entrávamos muito com essa diferenciação do que são os tipos de liderança que temos. E mudou pouco de lá para cá, porque isso está dentro de uma estrutura de teorias que foca no humano. Mas houve uma grande referência ao papel da liderança enquanto o chefe e o líder. E que vocês pasmem, nesse momento nós estamos de novo entrando em contato com esse problema. Por quê? Porque nesse novo normal não cabe mais chefe. Desculpa aí, chefe. Não cabe mais chefe. Sabe, o chefe que manda, o chefe que diz eu fiz. Inclusive, temos pesquisas que mostram que existe uma situação muito complexa para esse tipo de chefe. E eu quero detalhar um pouquinho pegando a figura do herói. Por que o chefe é visto e é concebido como o herói? O que aconteceu? Por que houve essa questão? Primeiro porque o cargo de chefia, o coordenador, o supervisor, o gerente. Gente, quando nós chegamos em casa e falamos para as pessoas da nossa família, fui promovido. A quê? A supervisor, a coordenador. Gente, isso sobe. Mas sobe o quê, gente? Sobe ego. Porque o que vai aumentar é sua responsabilidade. É encrenca, mas sobe. Sobe porque é um sonho. Um sonho de muitas pessoas chegar lá, no topo. Olha o topo. Chegar no topo. Como se você não tivesse saído da base. Então, esse tipo de chefe que diz vá, que eu vou ficar, esses não tem mais como. Você sabe por quê? Vocês vão para a linha de frente. Eu vou ficar em casa em home office. Ah, chefe, bonito para você. Quer dizer que a sua vida é melhor que a minha?
Ou o chefe, o líder, o chefe que teve que fazer o quê? O administrativo vai para home office, mas o povo da linha de frente continua. Ué, eu vou fazer essa pergunta para você, chefe. A vida do pessoal administrativo é melhor que a minha? A família deles é melhor que a minha? A saúde deles é melhor que a minha? Por quê, chefe? Você não tem que estar discutindo quem vai para a linha de frente e quem não vai. Você tem que estar tendo que pensar em criar condições para que, independente de onde a sua equipe estiver trabalhando, todas precisam ter o quê? Segurança. Então a sua discussão não é quem vai para tal lugar fazer tal coisa. É quais as condições de higiene sanitária, de saúde que nós estamos dando para o nosso time. E aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte, e aí você não tem por que ficar no home office. Você não tem que se proteger, porque se foi você que criou as regras sanitárias e os procedimentos para que todos tenham saúde e vivam bem, obrigado, você tem que estar o primeiro lá testando que a eficiência das suas determinações, dos seus processos, das suas orientações. Estão entendendo a diferença? O chefe não vai mais procurar culpado, porque o trabalho de time não é trabalho de um, é trabalho de todos. O chefe não vai ficar fiscalizando mais o horário das pessoas em home office. Você sabe por quê? Primeiro que não dá. Segundo, você vai ficar pedindo filmezinho, comprovantezinho do que as pessoas estão fazendo. Até a questão do serviço home office, do processo de home office mudou. Hoje você não trabalha em home office por horário. Você não tem como bater o cartão. E nem ficar fazendo esse tipo de controle. Você precisa trabalhar em meta. Esse é o princípio. Esse é o valor. Você tem que mudar esses processos. Por quê? Porque já não estava bom antes. Quem dirá agora? Você tinha um ponto dentro da sua empresa. Todo mundo botava o dedo lá. Algum dia você já fez uma analogia de quanto tempo se perdia essas pessoas com o café, a parada, a saída, as redes sociais, e você ficava controlando tudo isso? Então você não tem mais que fazer, não é mais esse seu papel, esse é o papel do chefão, né? Do camaradão lá, que inclusive algumas regras serviam para uns, mas não servia para todos, e que as pessoas que você liderava nessas condições estavam sacando tudo isso. Tanto é verdade que 44% das pessoas que pedem demissão é por causa de chefia. É o líder tóxico, é o chefe tóxico. É aquele que não agrega, é aquele que tem na função o papel de liderança, mas ele efetivamente não aprendeu a ser líder. Porque a tua liderança não nasce com a assinatura na sua carteira de trabalho de um cargo que você ocupa. A liderança é um processo permanente, contínuo de treinamento e de desenvolvimento. E, portanto, esse chefe fazia o quê? Faz o quê? Ele desmobiliza o time, ao invés de agregar, ao invés de motivar. O líder não. O líder orienta. Ele é um facilitador, ele é um conselheiro, ele é um treinador, ele tem que fazer o papel de coach, ele tem que fazer o papel de terapeuta. Nessa fase, se prepare, líderes, porque você vai ter um time de pessoas, e essas pessoas estão vindo, estão trabalhando, estão desenvolvendo o seu trabalho em cima de uma pressão muito grande, seja de ordem pessoal, seja de saúde, seja de ordem familiar, seja de preocupações com a sua vida, existência, higiene, essas coisas todas. Então nós precisamos estar prontos. Precisamos estar prontos para... Como eu atendo uma pessoa que desenvolveu uma síndrome do pânico? Ela não tem condições de sair de casa. Ela não consegue sair de casa. Como que nós vamos resolver essas questões das pessoas que precisam fazer atendimento online e que não têm o conhecimento no mundo da informática, da internet, que tem dificuldade de enfrentar, já tinha dificuldade de enfrentar a reunião tradicional. Pense agora essas pessoas sendo exigidas, cobradas, dentro de um aspecto que elas nem dominam. Quantas pessoas estão assistindo às suas reuniões remotas e não está ligando a filmadora?
Porque assim como elas não tinham coragem e não tinham condições, não tinham preparo para participar de uma reunião presencial, como que ela agora você quer e acha que num passe de mágica ela está pronta para acessar essa nova forma de comunicação, que exige muito mais, que tem outros conhecimentos, outras habilidades que precisam ser realizadas antes de chegar aqui na frente e exercitar um trabalho com lógica, com coerência, com fluidez. Você não diz eu fiz, você diz nós fizemos, até porque você não fez sozinho. Você não diz vai, você diz vamos juntos. Você não manda ir, você acompanha. Você está junto, de mãos dadas. Você confia plenamente, mas não aquele eu confio, mas eu ligo 8, eu ligo 10h30, eu peço para mandar filmes às 3 e às 6 da tarde, eu estou lá de novo, controlando e sondando para ver o que está acontecendo. Confiar é confiar. É como relacionamento. Não adianta você dizer para o seu marido, para a sua esposa, eu confio em você, e todo dia você vai pesquisar o celular. Isso não é confiança. Todo dia você pesquisa as redes sociais. E o dia que tiver uma trava no celular? Porque aí já é a prova do crime. Então, que confiança é essa? E a outra coisa é que você assume responsabilidades, e assume responsabilidades juntas com o seu time. O time sente fortalecido. O time sente protegido, acolhido. Lembra do bebê? Mas com autonomia. Porque esse bebê, essa criança, vai passando de fase em fase. E ela precisa de novas demandas, novas necessidades, novos incentivos. Então você precisa ir levando a sua equipe, o seu time, para essas fases de desenvolvimento e de crescimento. E também a nossa segunda regra aqui, para o bom líder, o líder que vai liderar a liderança, é a comunicação. E comunicação não é qualquer uma, porque comunicação todo mundo faz. Inclusive quando eu falo assim com vocês. Inclusive quando eu não falo nada. Eu entro muda e saio calada. Mas eu não comuniquei nada, não falei nada. Comunicou. Comunicou que você não quis se envolver. Comunicou que você tem alguma dificuldade para externar os seus pensamentos. Então essa história de que eu não comuniquei porque eu não disse algo, não é verdade. Na comunicação assertiva, tem regras que você tem que cuidar. E eu vou deixar aqui 5 delas. Guarde. É fácil de você guardar. 5 entes. Tá? 5 entes. Transparente. Você tem que ser transparente. E o que significa ser transparente dentro da comunicação assertiva? Fala a verdade. Doa quem doer. É melhor uma verdade bem dita, bem trabalhada, do que uma mentira maldita. Entenderam o trocadilho? A mentira tem perna curta. Eu gosto muito de uma frase que diz assim: a verdade vos libertará. Mas é a verdade que também vos condenará. Então tome cuidado. De que lado você está? E é muito melhor você estar sempre do lado da verdade e jogar limpo do que você tentar ficar arrumando um monte de desculpas para o que não tem justificativa. Exemplo, líder, vou fazer uma pergunta para você. Se alguém chegasse para você e fizesse aquele questionamento que eu fiz agora há pouco, por que eu tenho que ir na linha de... Vamos pegar aqui uma situação bem real? Por que eu tenho que ir na linha de frente? Me expor, eu tenho que fazer uma atividade externa, eu tenho que ficar na rua, eu tenho que trabalhar com questões bem inadequadas para esse momento, porque o meu serviço, ele é primordial. Vamos pensar no povo da saúde. Tem gente que está 4 meses sem ver o filho, sem ir para casa, porque está hospedado num hotel ou está num apartamento, porque não quer correr o risco de ir para casa e contaminar a família. Vocês sabiam que no primeiro mês de pandemia, e vocês observaram e viram isso acontecer, o povo da saúde recebeu festa, recebeu aplausos. Vocês sabiam que agora eles estão sendo perseguidos? Pessoas que trabalham na área de saúde, que estão na linha de frente, cuidando da nossa saúde, do nosso bem-estar, hoje não pode viver em paz nos edifícios.
não pode conviver normalmente com as pessoas, porque estão sofrendo preconceitos. Então, o que era o herói de ontem no início, hoje se transformou no quê? No vilão? Naquele que pode nos contaminar? Naquele que pode nos possibilitar o contágio mais rápido? Só que quando eu preciso dessas pessoas, a quem eu precisarei? A quem eu recorrerei? A eles. Então é uma incongruência, nós precisamos trabalhar com o nosso pessoal dentro da verdade. Você vai sim para a linha de frente, mas não é porque nós estamos priorizando a vida de um em detrimento da outra, mas nós vamos dar todas as condições de segurança para você. Será que todos que estão enfrentando esse momento hoje já questionou o seu líder sobre isso? Será que o líder soube dar a resposta? Ou será que o líder falou assim: ô cara, são ordens, né, lá de cima, né, cara? Vou fazer o quê? O homem mandou? Jogando a responsabilidade em cima de outro. E de outro. E de outro. Isso não é ser transparente. Isso não é lidar com a verdade. Você tem que ser coerente. O que significa ser coerente? Todo mundo entende o que você vai dizer, desde que você tenha uma lógica, desde que você tenha uma estrutura, uma organização que faça as pessoas compreender. Dar ordem apenas, sem explicar os motivos, os porquês, não é o melhor caminho. Você tem que ser fluente. O que é ser fluente? É você conseguir saber qual é as melhores palavras que você vai utilizar nesse momento. Tem algumas palavras, meus amigos e minhas amigas, que estão proibidas na pauta do dia. Estão proibidas. Que só de acessar essas palavras, o que ocorre? Nós desencadeamos um gatilho na mente das pessoas. E quem estiver com alguma dificuldade de ansiedade, de pânico, de incertezas, pode gerar o quê? Consequências horríveis. E são palavras que é do nosso dia a dia, que antes não haveria problema dizer, mas hoje são problemáticas. Morte é uma delas. Sabe? Contaminar-se é uma delas. Saúde. Como anda a sua saúde? Então, cuidado com a forma como você vai apresentar essas ideias. Seja frequente. Gente, combinar reunião de 15 em 15 dias com o nosso time, ou uma vez por semana, não existe mais. As respostas precisam ser ditas e ser apresentadas no momento em que o problema está ocorrendo. E você precisa então falar quando, qual é a frequência? Sempre que for necessário. Ah, mas professora, nós falamos, parece que as pessoas não escutam. Ok, é isso mesmo que está acontecendo. Porque elas não estão ouvindo, elas não estão concentradas, elas precisam ser trabalhadas dentro de uma lógica em que essa frequência, essa repetição, ela não seja uma repetição meramente de palavras, meramente de ideias. Elas precisam ser frequentes, mas com outras abordagens, com outras nuances, com outras lentes, outras formas, pontos de vista. E também, gente, ouvir significa escutar as pessoas. Porque muitas vezes nós estamos muito preocupados em falar. Tanto que existe curso de oratória. Eu trabalho há 30 anos com a oratória. Mas nós precisamos, dentro da oratória, nós não aprendemos só a falar bonito. Nós também aprendemos a escutar as pessoas. E a escuta ativa é uma das técnicas desprezada no que tange aos relacionamentos interpessoais. Então não é o problema o que você diz, é o como você diz. É a forma como você diz. Então o determinante é falar a verdade, mas como você está falando essa verdade? Como você está expondo? Qual é o teu comportamento? Aquela velha história de antigamente, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Gente, não dá mais para trabalhar com isso. Você não é exemplo. Você manda, mas você não faz. Isso é o que atrapalha, o que incomoda e o que detona qualquer tipo de relacionamento interpessoal.
Então você precisa falar sim, falar diferente, contar uma narrativa, explicar o que está acontecendo, trazer conteúdos, justificar através de argumentos o que você está querendo. E seja quente. O que é o quente? O quinto ente é o quente. E o que é o quente? É com emoção, é com brilho nos olhos, é com paixão, é com tesão. É assim que você tem que falar com as pessoas. As pessoas não querem ordem fria, calculista, ou que às vezes nem procede, porque é uma burocracia. Olha essa história da burocracia. Sabe, às vezes a gente tem que fazer coisa, não é nem porque precisa ser feito, é porque precisa passar por um processo. Que isso? Nós precisamos sim justificar os porquês e principalmente levar esse brilho, essa paixão, esse desejo, essa motivação para as pessoas. Isso é responsabilidade do líder. E é ele que tem que criar esse canal, essa empatia, essa forma de chegar até os seus liderados. Esse é o tempo? E os processos terão que mudar? Claro que sim. Ah, mas professora, time que está ganhando não se mexe. Mexe sim. Mexe porque mudou as regras do jogo. Foram incorporados novos elementos nos jogos, agora precisamos incorporar isso também nos nossos processos. E jogador cansa. Jogador cansa, ele precisa ser mudado, ele precisa ser polivalente, ele não pode estar apenas numa ponta, numa posição, porque isso tudo vicia. O bom jogador é aquele que joga em todas as frentes. E é assim que nós queremos. Agora, quando você vê nesse slide, nesses processos, olha só, cada um que está dentro de uma engrenagem, ele está com uma emoção. O que não vai poder faltar nos seus processos serão o quê? O aspecto emocional. Olha que delícia que está essas engrenagens. E no meio dessa que está vaga, você precisa colocar um coração e um cérebro. Porque coração e cérebro, razão e emoção, nunca estiveram separados. Apenas nós não tínhamos o conhecimento da neurociência para entender como funciona o cérebro, porque tem um coração dentro do seu cérebro e tem um cérebro dentro do seu coração. Então, cuidado, porque os processos não são mais permanentes, não são mais para sempre. Essa história de, aqui na empresa isso não funciona, isso não é assim. Isso tem que ser mudado. Porque a cultura da empresa não agrega. Agrega. Converse com as pessoas. Você é o líder. É você que abre a cabeça das pessoas. Você não pode vir com esse argumento de que as pessoas não aceitam as ideias novas e inovadoras que são colocadas para elas. Elas precisam ser convencidas. Elas precisam receber as argumentações corretas para poder conseguir entender o que é esses novos processos. E depois, você também precisa tomar cuidado com propaganda. Onde você está deixando as suas marcas? Lembra do bebê que você está cuidando? Que nós estamos cuidando, acalentando? Olha essa cena. Essa imagem, eu trabalho com ela há muito tempo. Quando eu discuto, converso, faço treinamento sobre a importância da marca. Olha a importância da marca. Mas aonde você está vinculando a sua marca? A sua marca está sendo vinculada ao quê? Tome muito cuidado com isso. Então, propaganda hoje não é tudo, se você não oferece aquilo que você prometeu. Porque aquilo que você prometeu é que é o importante. É você entregar aquilo que você prometeu, é resolver o problema do cliente. Esses dias, numa palestra, numa live, obviamente, eu ouvi um caso de uma pessoa que ligou, uma senhora, dona de casa, que ligou para uma pizzaria. Mas o telefonema da senhora para a pizzaria caiu em uma loja de roupas, bem conhecida. Não vou citar nomes aqui por uma questão óbvia. E aí o que aconteceu? Até poderia, né? Porque é uma coisa boa, então coisa boa a gente até pode compartilhar. O que aconteceu? Essa pessoa, mas não vem o caso, essa pessoa da loja, essa atendente da loja, atendeu a senhora que estava atrás da sua pizza. E aí ele perguntou, a senhora, eu falei assim, a senhora, a dona de casa perguntou,
É da pizzaria? A pessoa atendente da loja, não é da pizzaria, mas o que a senhora precisa? Eu preciso disso. A senhora mora onde? Que tipo de sabor de pizza a senhora gosta? Enquanto isso, ele estava fazendo o quê? Ele estava pesquisando, e ele que terminou a ligação dizendo o seguinte: olha, aqui é uma loja de roupa, nós não somos uma pizzaria. Mas, pelo que a senhora falou, da necessidade que a senhora tem, existem pelo menos 3 pizzarias no eixo, que é mais próximo da senhora. A senhora pode pegar os telefones, por favor? A mulher falou assim: peraí, mas você não vende roupa? Sim, mas não me custa nada te dar uma informação. Gente, fala sério. Olha aqui. Vou tirar por mim. Não era a roupa que eu precisava. Eu precisava de uma pizza. Eu vou comer essa pizza, mas na primeira oportunidade eu vou visitar essa loja. Porque se essa loja tem esse atendente, tem essa pessoa com essa disponibilidade para atender a uma pessoa que estava buscando por pizza, você imagina o quanto ela está preparada para responder às minhas necessidades, os meus desejos e principalmente resolver o meu problema. É disso que nós falamos. Então associe a sua marca, associe aquilo que realmente faz parte do seu propósito e que realmente resolva o problema do seu cliente. Prometer, todo mundo promete. Eu quero ver cumprir. E, por último, cuidado com fake news. Está na moda. Tem um monte de empresas, vocês estão acompanhando, que são vítimas, né, da fake news. Não achava que ia dar errado, porque ninguém se envolve nisso achando que vai dar errado, que vai ser descoberto. Mas estão sendo descobertos. Então, não faça propaganda, não divulgue aquilo que você não tem certeza, porque assim como você procede, o outro vai proceder em relação à sua marca, em relação a você. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós vivemos a era dos fake news, nós estamos vendo o que está ocorrendo e nós precisamos estar informados e cuidadosos para que a nossa marca seja associada a padrões, a valores e a propósitos que realmente nos representem, que realmente é para contribuir, para ajudar. E aí, eu quero fazer uma última pergunta para você, é o meu último slide, mas eu vou deixar aqui um tempinho para as perguntas e questões. Como será o novo normal? E eu diria melhor ainda, como será o novo normal? E quem é o novo normal? O novo normal somos nós. Nós, empresários e empresárias, que fazemos o giro da economia acontecer. Mas que nós também trabalhamos com gente, com pessoa. E nossa marca tem que ser dessa maneira. É a nossa marca, é a nossa digital, é a forma como nós nos identificamos, que nós queremos ser identificados na sociedade em que atuamos. Seja rígido, seja coerente, mas principalmente busque esse novo normal a partir de você, do seu treinamento, do seu desenvolvimento. E com certeza estar apto, preparado como pessoa para atuar nesse novo normal é deixar a sua identidade. E agora eu quero fazer um exercício com você. Você que está aí me ouvindo, às vezes pode estar até fazendo outras coisas, para um pouquinho. E eu quero que vocês fechem os olhos. E quero que vocês lembrem quando vocês iniciaram o negócio de vocês. Qual era o sonho? E que vocês vão gradativamente lembrando dos grandes desafios que vocês já passaram, que vocês já enfrentaram. O quão era difícil viver aqueles momentos, mas o quão era delicioso quando aqueles momentos passavam e vinha o momento da vitória, da conquista. Lembra? Saboreie todos esses momentos de adversidade que levou você a um novo patamar de qualidade, um novo patamar de pessoa, um novo patamar de produto, de serviço. E vai trazendo gradativamente
para o aqui e agora, todas essas fases que a sua empresa passou. Você vai ver que a sua empresa nasceu bebezinha, frágil, delicada, que você precisou cuidar muito, às vezes 24 horas por dia, mas essa empresa foi desenvolvendo. À medida em que você ia incorporando a sua digital, o seu diferencial, a sua perspectiva, a sua lente, no tempo que você tinha para cada coisa acontecer, e que muitas vezes não foi o tempo que você desejava, mas foi o tempo que era necessário para o amadurecimento. Essa empresa, esse bebê, ele foi tornando autônomo. Ele precisou ir para a escola para aprender mais. Lembre a sua fase, a fase que a sua empresa passou pela alfabetização. Lembre agora que essa empresa foi vencendo os desafios do aprendizado dia a dia, momento a momento. E você foi construindo essa identidade. E agora, quando ela passou para a fase da adolescência, as birras que ocorreram, as divergências, as intrigas, os sócios, as mudanças. E mesmo assim, você foi deixando a sua marca, a sua identidade. Ela chegou na fase jovem, na fase em que novas perspectivas e novos rumos de vida foram tomados. Aconteceu algum casamento nessa empresa? Algumas mudanças? Algumas separações ocorreram? Tudo isso nós passamos para chegar o hoje, nesse momento em que você está aí, passando de novo por mais uma adversidade, mas que você já tem o treinamento, você já tem o como que você conseguiu passar por todas as outras. E eu desejo que, de novo, nessa nova fase, o que prevaleça seja a sua identidade, seja a sua marca, a sua determinação e o seu propósito. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Eu vou ficar aqui, se assim for possível, para resolver as questões ou ouvir algumas participações. Estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigada. Okay. Temos aqui uma pergunta. É do Felipe. Boa tarde. Você possui dicas para quem está iniciando um papel de liderança à distância durante a pandemia? Claro! O que você está dizendo é o seguinte: o que eu faço agora? Eu estou assumindo o cargo agora e já estou pegando a batata quente na mão de ter que liderar um grupo à distância através de mecanismos remotos. Felipe, as regras são as mesmas. Construa com o seu grupo um referencial de compromisso. Seja o motivador da sua equipe. Estabeleça as regras, as metas e dê autonomia para as pessoas. Esse é o canal para que a gente realmente construa e desenvolva, porque, Felipe, a nossa liderança, tanto no presencial quanto no remoto, mas no remoto mais, porque é a novidade, é o que tirou as pessoas da zona de conforto. O que ocorre? É criar mecanismos de treinamento permanente de pessoas. Felipe, nós somos hoje, nesse novo normal, nós os líderes seremos todos treinadores de pessoas. Nós precisaremos estar preparados para exercer esse papel de quem vai treinar, desenvolver pessoas. A pauta do líder hoje, já foi sempre, gente, mas agora mais ainda, é ser o propulsor de desenvolvimento humano. Então, Felipe, você está chegando agora, já começa direitinho, fazendo já um conjunto de padrões e de regras, de técnicas, junto com a sua equipe, de uma forma coletiva, e promovendo a autonomia das pessoas, compreendendo o que está acontecendo com cada uma delas e, principalmente, não tenha medo. Não tenha medo, por quê? Porque você pode, a partir do novo, já construir o novo normal. Então você está pegando uma situação que aparentemente parece ser muito caótica, mas é importante que você veja com outro olhar, com o olhar do treinamento e do desenvolvimento.
Outra forma, Felipe, é você, se você estiver encontrando muita dificuldade, às vezes o problema com a liderança vai um pouquinho além dos processos do relacionamento com o grupo. Vai, Felipe, em você trabalhar a representação que você tem do líder. Então isso é muito mais complexo. Então, se você enfrentar muita dificuldade, o que eu proponho para você é fazer uma análise comportamental pessoal e profissional. Nós temos esse serviço aqui no Intrépides e nós podemos orientar você para realizar essa análise e verificar dentro do seu perfil qual é o tipo de liderança que você tem, tirar todas as crenças e os medos que podem estar nesse momento afligindo você, principalmente já assumir um cargo novo já é sair da zona de conforto. Assumir um cargo novo dentro dessa nova realidade é 2 vezes estar fora da zona de conforto. Então, se você precisar de mais orientações, entre em contato aqui com a gente, nós faremos uma análise e ofereceremos para você alternativas para o seu treinamento e desenvolvimento. Mais uma pergunta aqui da Verônica Pacheco. Oi, Verônica, tudo bem? Como treinar equipe no remoto? Então, quando nós fazemos o treinamento online, nós precisamos dimensionar primeiro que ferramenta é a mais adequada para que a gente possa fazer esse trabalho. Tem algumas ferramentas que possibilita um X número de pessoas ao mesmo tempo. Então você precisa saber qual é a orientação que você vai tomar. Por exemplo, sexta-feira passada, eu fiz uma palestra online para 35 pessoas. Então coube, deu certo, mas eu não via todo mundo. Então o que você precisa saber? Eu preciso ver todos, eu preciso que todos estejam acompanhando. É melhor que você divida o time. Você divida em duas partes, 2 momentos, onde você consiga ter a visualização de todas as pessoas. Gente, nós precisamos acompanhar as expressões faciais, nós precisamos acompanhar, dar tempo para as pessoas falar, porque o que acontece no remoto? É tudo muito rápido. Às vezes a gente faz a informação, mas não dá o tempo da interação. Às vezes a pessoa não sabe trabalhar com a interação. Às vezes a pessoa lá que está participando não sabe interagir. Gente, nós estamos todos aprendendo. Então, existem códigos, por exemplo, sabe, gente? Eu vou passar alguns aqui para vocês. Então, quando nós estamos num trabalho online, eu não estou vendo vocês agora. Estou acompanhando vocês aqui pelo celular. As intervenções de vocês pelo celular. Mas quando eu olho as pessoas, a gente está com as pessoas ali no online. O que a gente faz no presencial online? A gente combina código. Gente, tudo bem? Quando eu falar tudo bem, faz um positivo. Eu não estou ouvindo, olha aqui, ó, não estou ouvindo, ou alguma coisa aconteceu, o fone da pessoa está desligado, não estou te entendendo, não estou ouvindo. Dá esse sinalzinho aqui. Outra, ó, não tá me ouvindo? Não estou ouvindo. Outra, quero falar. Não precisa levantar a mão, sabe? Só diz assim, ó, quero falar. Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem. Por que as 2 mãos? Porque esse aqui já é pro positivo 1. Esse aqui é pro negativo, alguma coisa que está errada. Mas esse aqui é porque a pessoa está motivada, ela quer continuar com você. Eu adoraria saber se vocês querem continuar comigo. Mas como tem perguntas aqui, eu vou ficar mais um pouquinho. E se vocês quiserem, podem interagir, fique à vontade. Tem mais alguma? O Diego Alcântara. O Diego diz assim, professora... Oi, Diego, tudo bem com você? Professora, parabéns pelas palavras, mas tendo de tudo um pouco dessas habilidades e características, e na empresa tendo uma cultura forte de fazer as mesmas coisas, qual sua dica para propor um novo normal não sendo chefe? Boa! Boa! Pois é, esse é o aprendizado que precisaremos fazer. Como o chefe, ele está há muito tempo, e a gente já tinha, né, Diego? Você é psicólogo, você sabe disso? Nós já tínhamos um problema sério com esses chefes. E eles vão continuar existindo. Mas eles também precisam de treinamento. O primeiro passo para qualquer sucesso em treinamento nessa nova liderança, para esse novo normal,
vai impactar no como nós estamos treinando as cabeças. Sabe? As pessoas que mandam. As pessoas que comandam. Tem que haver um treinamento aí. As pessoas precisam descobrir outras formas de fazer essa gestão. Outras formas de interagir com as pessoas. Inclusive, Diego, nós precisamos perder um pouco a crença do herói chefe, do status chefe. E tem uma coisa que é muito importante, que é reconhecer a vulnerabilidade do chefe. O líder é vulnerável, o chefe é imbatível, mas o líder é vulnerável. O líder não tem resposta para tudo. O chefe tem, mas o líder não. O líder pede sugestões. O líder pede intervenções. O líder está aberto para as novas possibilidades. Então, Diego, o primeiro passo é pensarmos: quer mudar os valores da sua empresa? Quer mudar? Muda você primeiro. Porque é você que está no comando. Você é o principal líder. Aí fique atento aos seus líderes. Os líderes que estão comandando os seus times. Porque, olha, é muito triste o que eu vou dizer agora, mas eu preciso dizer. Tem gente pagando para acabar com a sua empresa. Desculpa aí, já disse. Claro. Se você não avalia o seu líder, aquele que está diretamente com o seu time, o que ele está fazendo, o que ele está falando, como ele está procedendo, me desculpe, você está investindo, pagando para destruição da sua empresa. E um detalhe, se o teu líder, ele está no comando entre você e o teu time, olhe, e você só tem o olhar, a lente dele, com certeza, muitos problemas que nós, quando vamos fazer um trabalho de coach, de consultoria, e principalmente de consultoria para treinamento, nós diagnosticamos é o quê? A peça principal do problema é o líder. Ah, então vou mandar embora. Não, mandar embora é a forma mais simples hoje, eu diria. Eu conheci uma pessoa que ela já chegou na vida dela a mandar embora, um grande líder, ela conseguiu mandar embora 3.000 pessoas. E a referência que ela me diz foi o seguinte: eu mandei em torno de 3.000 pessoas embora, mas eu não mandei nenhuma pessoa embora injustamente. Então não é difícil mandar embora quem é incompetente, quem é irresponsável, quem não está ali para somar. O difícil é hoje, líder, você ter que chegar diante de um talento, de uma capacidade e dizer para essa pessoa que ela tem que ser mandada embora. Esse é que dói. Isso incomoda. E será que realmente você pode fazer? É simples assim? Não, não é simples assim. É mais fácil mandar? É. É mais difícil mudar a cultura dentro da empresa? É. Mas a cultura da empresa é o reflexo de uma construção coletiva. Então, você quer mudar a cultura da empresa, tem que passar pelo aspecto coletivo. E você, dono, CEO, proprietário, sócio, é o primeiro a que tem que mudar. E nem sempre nós estamos prontos para esse desafio. E nem sempre nós estamos prontos para sair da zona de conforto. E muito menos prontos para reconhecer que a chave que vai virar é você. É aqui, começa internamente. É de dentro para fora. Não vai ser por ordem, não vai ser por grito, não vai ser por determinações, não vai ser por códigos de conduta, vai ser por mudança de comportamento, de propósito e de missão. Última pergunta, porque agora nós temos que ir, mas podemos voltar a qualquer momento, não se preocupe. É do Newton Júnior Cordoni. Como fazer para que a equipe de home office não se distancie pela falta de contato humano com as partes? Vejo pessoas tristes pelo distanciamento da equipe de trabalho e a produtividade é afetada, mesmo havendo reunião conjunta da equipe. Newton, você traz uma coisa muito interessante. Não é o isolamento que está distanciando as pessoas, é a falta de disponibilidade para estar presente mesmo de forma remota. Então, como que nós estamos fazendo as nossas reuniões? Como que está havendo os nossos encontros?
Nós estamos num momento em que nós precisamos estar isolados socialmente, mas nós não precisamos estar distante das pessoas. Eu conheço pessoas aqui, amigas, e até faço parte desse grupo, que nós nos encontramos. Sabe como? Depois das minhas atividades de cursos, eu combino uma vez por semana com a minha turma que nós vamos fazer um happy hour. Cada um traz o que gosta de tomar, cada um traz o que gosta de comer. Nós vamos terminar a nossa aula, nós vamos abrir outra coisa. Cada um conta como foi sua semana, toma o seu vinho, sua cervejinha, seu refrigerante, sua água gasificada, cada um no seu cada um. E ali tem aquele momento do bate-papo. É conversa solta. Nós precisamos criar essas alternativas dentro das nossas empresas. Nós precisamos criar essas alternativas, Newton, dentro das nossas famílias. Então, comemore o aniversário das pessoas de forma remota, mas comemore esse aniversário. Mande uma mensagem para essas pessoas. Crie mecanismos. Gente, tem coisas maravilhosas acontecendo aí. Já vou aproveitar aqui para fazer umas divulgações. Tem pessoas, artistas, que estão fazendo um trabalho muito bonito, que é de serenata. Você já imaginou você surpreender uma pessoa com aniversário fazendo uma serenata na janela dela, no portão dela? Gente, não precisa de contato físico. Só precisa de criatividade, de conhecer esses mecanismos. Manda uma mensagem, manda uma serenata, manda alguma coisa, manda uma flor. Crie alternativas para você se aproximar das pessoas. Crie reuniões de trabalho, mas crie uma reunião, um momento que é de um encontro. Não vamos chamar de reunião, mas vamos chamar de um encontro. Um encontro para que nós possamos matar a saudade, para falar aquelas coisas que a gente falava nos encontros presenciais, nos cafezinhos. Outra coisa muito importante no home office é trabalhar no sentido da rotina. Então, nós ensinamos as pessoas, no nosso trabalho de home office, nós ensinamos as pessoas, inclusive, ao que elas fazem antes de ir para o trabalho home office, que pode ser atravessar a sua sala e chegar no escritório, que pode ser dentro do seu quarto, mas tem que ter uma estrutura, tem que ter uma organização. O nosso mindset, ele precisa se preparar para aquele momento. Quais os ajustes que as pessoas têm que fazer para que esse trabalho home office seja eficiente e seja produtivo? Porque aonde que está tendo o problema? O problema está nessa não criação de rotina para o trabalho home office. Está tudo muito misturado. Olha, para vocês terem uma ideia, nós já tivemos situações de empresas dizer que as pessoas estão indo para uma reunião de trabalho de pijama, porque essa diferenciação de espaço não está acontecendo. Então você imagina, a pessoa acordou, já não tirou o pijama, não vestiu a roupa de trabalho. Como é que está a mente dessa pessoa? Ela não está no foco de trabalho. O corpo dela, a mente dela está no foco de dentro de casa. Então nós precisamos criar uma condição de treinamento para que as pessoas vejam a importância de como ela se portar diante do trabalho home office. Tem horário para acordar, tem o banho, tem trocar, tem se arrumar, como se você fosse sair. E tem o horário do café, tem o horário dos intervalos, tem o horário da retomada desses intervalos, tem que ter o horário para o almoço, tem que ter o horário para um intervalo na parte da tarde, o horário de terminar o expediente, gente. Não precisa ser como nós fazíamos no presencial, o tempo do cartão, mas é o tempo da meta. Não é mais por tempo que ele vai ficar na frente do computador sem fazer nada, só se estressando. É o tempo que ele precisa para realizar determinados conjuntos de metas, de determinadas questões. É esse o sentido do novo trabalho. Gente, que bom, Lilian, que você gostou. Gente, foi muito bom estar com vocês. Agradeço demais ao pessoal do Vale do Pinhão por essa oportunidade e estou à disposição para dúvidas, questões, sugestões e principalmente para o pessoal. Cristiano, muito obrigada. Marcelo, muito obrigada. E principalmente para vocês, parabéns pela iniciativa. Esse empenho,
em manter a formação e o desenvolvimento de pessoas tem que ocorrer e é gratificante poder fazer parte desse projeto. Conte comigo, conte com a Intrépides, para que possamos continuar fazendo novos projetos e desenvolvendo mais pessoas. Beijo para todos e todas e até a próxima! Viram? Me deixaram mais um pouquinho aqui com vocês. Se temos mais algum tempinho, podemos continuar. Podemos continuar? Segundo o comentário do Felipe. Ó. Perguntou lá? Perguntei. Posso continuar? Não respondeu ainda. Ah, como o Marcelo não respondeu ainda, tem mais um comentáriozinho aqui do Newton Júnior. Esse já foi, né? Já foi. Ó, o Felipe. Newton Júnior. Ó, Felipe. O Felipe está perguntando para o Newton Júnior. Newton, ó, já estamos fazendo um network aqui. Está comentando a fala do Newton Júnior. Cordone. Onde trabalho, nós fazemos reuniões semanais à distância para falar sobre ações da empresa. E algumas vezes chamamos profissionais para falar sobre saúde mental e outros assuntos. Excelente. Trazer pessoas para falar sobre saúde mental, sobre a questão da saúde, da ansiedade, esclarecer alguns fatos, dar algumas dicas e informações sobre como fazer alguns procedimentos de relaxamento, de respiração, atividade física. Gente, isso é fundamental. É demonstrar para a sua equipe que você está preocupada com ela e está levando informações, está levando ideias de como se portar nessa nova condição que estamos e principalmente cuidar da nossa saúde. Tem muitas pessoas que deixaram de fazer atividade física, não tem condições de fazer uma caminhada, mas tem pessoas, fisioterapeutas, por exemplo, que estão ensinando as pessoas a como fazer as atividades, mesmo dentro de casa. Pessoas da área de personal training, como que eles podem ajudar a fazer com que a sua equipe se desenvolva, faça alguma atividade, porque é importante, muito importante, que as pessoas sintam que você está preocupado com elas e está possibilitando alternativas. Por exemplo, na questão de demissões, tem algumas empresas que estão tendo uma prática maravilhosa, lindas, que são o quê? Eu tenho que te mandar embora, mas eu vou deixar para você o plano de saúde até que a pandemia passe. Ou vamos fazer uma campanha para te fornecer uma cesta básica, ajudar uma campanha com valores para que você consiga se manter até você conseguir se reestabelecer. São alternativas, gente, com custo baixo, mas principalmente com custo baixo, mas principalmente com vontade, iniciativa. Isso é que é o importante. E nesse momento nós possamos ter essas iniciativas para poder ajudar uns aos outros. Porque hoje o que vale é a nossa capacidade de coletividade, de agregar, de cooperar uns com os outros. E eu não sei aqui como que, Marcelo, fique à vontade.
Assim que você precisar interromper a nossa transmissão, eu já me despedi, estou aqui resolvendo mais algumas duvidazinhas, porque tempo não dá para perder, né? Jaqueline, comunicação assertiva é um meio muito eficiente para o êxito nos nossos propósitos. Como você bem disse. Obrigada, Jaqueline. Jaqueline, sim, é uma alternativa importante. Nós conseguimos redimensionar a nossa comunicação. A base de todo o nosso sucesso, a base de todo o nosso desempenho, do nosso funcionamento em sociedade, passa pela comunicação. E o grande diferencial nos atendimentos, os grandes diferenciais em qualquer situação da nossa existência é mediante a comunicação. Mas não é qualquer comunicação, como eu disse. A comunicação alternativa, assertiva, é aquela em que ela tem uma importância de falar tudo o que você quer. E nos meus cursos, quando eu digo isso, as pessoas se arrepiam. Como assim? Eu posso mesmo falar tudo o que eu quero? Claro que você pode. Tudo mesmo, tudo. Desde que você leve em consideração 4 regras. Fale tudo o que você quer para a pessoa certa. Não tem nada de mais perigoso do que você falar a coisa certa, mas para a pessoa errada. Fale tudo o que você quer para a pessoa certa na hora certa. Muitas vezes você está falando com a pessoa certa, mas a hora é péssima. Ela não está em condições de ouvir você, de escutar você. Então, fale tudo o que você quer para a pessoa certa na hora certa, no contexto certo. Qual é a diferença entre a hora e o contexto? A hora até pode ser boa, mas o momento, o contexto, por exemplo, chefes, líderes, chamar a atenção de um subordinado na frente de todo mundo, perdeu completamente a razão. A pessoa era certa, a hora era certa, mas o contexto não. Tá vendo como funciona? E fala tudo que você quer para a pessoa certa, na hora certa, de forma certa, na hora certa, no contexto certo e de forma certa. Ficar dando de dedo, gritar, alterar o volume de voz, são práticas abomináveis pela teoria da comunicação assertiva e também pela teoria da comunicação não violenta. Você não transmite o que você deseja. A comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Então, quem tem que prezar pelo cuidado do como transmitir é você. Então, nosso tempo já deu, mas eu estou aqui, resolvendo o povo aqui. Paula Sabrina Brime está assistindo, obrigada. A Jaqueline, novamente. Sirlei, você ensina super bem, obrigada, 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 obrigada. Deixa eu ver se é a Jaqueline. Isso, ok. Tem mais dúvidas aqui? Isso, a Jaqueline Moura, você ensina super bem, muito obrigada, Jaqueline. A Jaqueline, adorei a sua aula, é uma mudança de cultura. Sim, sim, é o novo normal. O novo normal é uma mudança de cultura. E é uma mudança de cultura que vai começar de dentro para fora. É uma mudança que começa pelas nossas mudanças internas, pelos nossos desprendimentos. E essas mudanças internas estão linkadas a todo o processo que estamos vivendo, de mudanças dos nossos comportamentos, de mudança de padrões de vida, de essência de vida. É fundamental que a gente tenha isso em mente. Comece aí dentro, de dentro para fora. Muitos corações, obrigada, gente. Neuza, obrigada. Lília, obrigada, 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 obrigada. Gente, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Agora eu acredito que nós podemos sim interromper, porque agora nós já respondemos as perguntas que estão aqui, mas se surgiram outras, por favor, entre em contato e trocamos ideias. Muito obrigada, gente. Boa tarde, bom descanso. Saúde para vocês, saúde e paz. E principalmente muita, muita criatividade, muita vontade de fazer um novo acontecer hoje. Esse é o nosso lema. Nós somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o que somos. Eduardo Galeano, tenham todos uma boa tarde. Obrigada.